Olá, graça e paz. Gostaria de compartilhar uma palavra com os irmãos que se encontra no livro de Atos, no capítulo 27. Aliás, eu vou meditar sobre o capítulo inteiro, mas é lógico que eu não vou delongar, ler ele inteiro, que ficaria muito grande o vídeo. Eu vou ler apenas 3 versículos e vamos comentar um pouco sobre eles. Diz assim, o capítulo 27, versículo 9. Passando muito tempo, sendo já perigosa a navegação, pois também o jejum já tinha passado, Paulo os admoestava, dizendo: varões, vejo que a navegação é de ser incômoda, com muito dano, não só para o navio e a carga, mas também para a nossa vida. Mas o centurião cria mais no piloto e no mestre do que no que Paulo dizia. Bom, uma breve introdução. Paulo estava sendo levado para Roma, já que ele havia apelado para César, e ele ia ser julgado por César por ser um cidadão romano. E Paulo agora se encontrava um navio que via de Alexandria, que estava carregado de trigo, e havia um centurião ali à frente. Paulo estava na condição de preso. E aqui no versículo que eu li, diz que passando muito tempo, eles estavam ali num lugar chamado Bons Portos. Estavam num lugar ali que era bom, mas não é o que eles queriam. Eles queriam chegar no outro porto que teria mais conforto para eles. Mas não era mais a época de navegação. Aqui diz que passando muito tempo. E a navegação já era perigosa, porque eles estavam no inverno. Geralmente no inverno eles paravam de navegar, eles não navegavam, já que o mar ficava muito bravio e havia muita tempestade. Então Paulo vai admoestá-lo, vai falar para eles: olha, a navegação vai ser muito incômoda, vai haver danos. Então eles iam fazer uma escolha entre navegar ou não navegar, eles estavam reunidos, e Paulo dá a opinião deles: olha, vai haver danos, a navegação vai ser incômoda. Danos em 3 níveis: dano para o navio, dano para a carga e também para nossas vidas. Mas aqui vai dizer no versículo 11 que o centurião, que estava liderando ali o navio, ele deu mais crédito no piloto e no mestre do que no que Paulo dizia. Mas eu queria compartilhar um pouco sobre escolhas. O centurião, ele ouviu aqui, de um lado estava Paulo dando a sua opinião para não ir, porque havia risco de danos, e do outro havia o piloto e o mestre. Conheciam a navegação, sabia que não era a época de navegar, conhecia a situação qual do mar, o mar estava pelo inverno, e eles vão dar a opinião que era para ir. Mas nós temos que olhar aqui, à luz da Bíblia, que Paulo era um homem cheio do Espírito Santo, direcionado por Deus. Então, irmãos, o que eu quero trazer para a nossa vida, que é a aplicação para a nossa vida. Na nossa vida, nós constantemente estamos fazendo escolhas. O centurião aqui estava agora diante de uma escolha. Ele estava liderando um navio com 276 pessoas. E havia risco de tempestade, havia risco de dano. O Espírito Santo de Deus havia avisado aqui através de Paulo. Mas o centurião ele vai preferir ouvir o piloto e o capitão do navio do que ouvir Paulo. E vai ter uma consequência muito grande. Se nós continuarmos lendo o capítulo inteiro, nós vamos ver que veio uma tempestade, o navio foi levado, eles perderam o controle do navio, e Paulo vai para eles: olha, vocês deveriam ter me ouvido, mas eu orei ao Senhor, o navio vai se perder, a carga se perdeu, mas o Senhor vai poupar as suas vidas. E foi o que aconteceu. Eles foram parar numa ilha chamada de Malta, o navio despedaçou, mas as vidas foram todas salvas. Graças a Deus por isso. Mas a aplicação que eu gostaria de fazer nessa palavra é que nós também vivemos nesse mundo e fazemos escolhas constantemente. Nós temos que orar para nós sermos sensíveis à voz do Senhor e sermos guiados pelo Espírito Santo e não escolher as coisas baseado na nossa emoção ou baseado com o coração cheio de ansiedade querendo as coisas. Porque geralmente as escolhas que são feitas quando a gente está ansioso por algo e escolhe somente na emoção, a gente quebra a cara. Nós temos que fazer escolhas acertadas. Temos que buscar direção no Senhor, buscar orientação na palavra, buscar conselhos em homens sábios, homens que temem a Deus para a nossa vida, para nós conseguirmos fazermos boas escolhas. E aqui, irmãos, o que eu vejo aqui, que Paulo vai dizer que poderia haver danos em 3 níveis. Ele fala assim: para o navio. Navio, se nós lembrarmos do Titanic,
houve um naufrágio com o Titanic e muitas famílias morreram ali porque naquele desastre que teve aquele navio. Então, o navio é uma embarcação que é feita para levar famílias. Então, existem escolhas que atingem a família. Existem escolhas que atingem a carga. Paulo vai dizer isso. Vai ter dano para o navio, vai ter dano para a carga, já que ele estava carregado de trigo. Certamente alguém pagou por aquele trigo seria vendido. Aquela carga era o esforço de alguém. Então nós podemos dizer que tem escolhas que atingem a família, tem escolhas que atingem o nosso trabalho, que atingem as nossas conquistas. E aqui ele fala também risco para a nossa vida. Tem escolhas que atingem a nossa vida. Tem escolhas que podem atingir a nossa vida, tanto física quanto a nossa vida espiritual. E quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós vemos, por exemplo, o rei Davi, que ele fez uma escolha. Era tempo dos reis irem para a guerra, e Davi não foi para a guerra. Ele ficou ali no seu palácio, passeando, cercado do seu palácio. Diz que ele levantou numa tarde, enquanto o povo estava guerreando. Davi estava fora da posição, ali no seu palácio, passeando, acorda numa tarde, e ali ele vai ver Batseba. E ele a deseja e manda trazer a ele. E quando eles trazem para ele, o Espírito Santo de Deus ainda usa alguém para falar para ele: olha, é Batseba, mulher de Urias, o Eteu. Davi ainda não conseguiu ser sensível à voz do Espírito Santo. Mesmo assim, ele a chamou e ele deitou com ela. E depois ela se engravida e ele tentando resolver as coisas da sua maneira, ele faz com que Urias seja morto lá na guerra através da espada do inimigo. E ele pensou que tudo isso ia ficar bem. Mas, passado algum tempo, o profeta Natan vem e fala para ele e dá a sentença de Deus para ele: por causa dessa maldade que você fez, o Senhor já te perdoou, mas a espada vai entrar na sua família. Então, uma escolha errada, um homem que quando adolescente, quando criança, resolveu uma guerra, mudou a história da guerra quando ele derrotou Golias. Eu imagino como rei, como seria mais importante estar naquela guerra. Mas estava fora da posição, e fora da posição ele faz uma escolha errada. E nessa escolha, agora, há consequências. O profeta fala: a espada não vai apartar mais da sua família, o navio. Escolha que atinja a família. E o que acontece? Os seus filhos ali, um adultera, eles acabam cometendo um ato violento contra sua irmã, e depois um outro irmão mata o outro, e violências mais violências, né? Uma escolha errada lá atrás permitiu que abrisse uma porta para o inimigo trabalhar na família de Davi, e houve muitas consequências. Poderíamos também falar de Sansão. Um homem foi chamado para ser juiz, um nazireu, mas ele foi rebelde ao seu chamado, ele faz escolhas erradas e ele acaba perdendo a sua liberdade, perdendo a sua visão e depois perdendo a sua vida. Nós vemos, por exemplo, que homens que fizeram escolhas erradas, que vão fazendo escolhas erradas, e Adão e Eva, quando foram colocados no paraíso, eles poderiam desfrutar de todos os frutos ali. Havia apenas um que eles tinham que não poderiam comer. Mas eles escolhem desobedecer ao Senhor. E através dessa escolha errada, o que acontece? Eles são expulsos ali do paraíso. Né? Carga, conquista, tinha um lugar que eles desfrutavam ali. E a morte entrou, passou a pertencer à sua família, aos seus filhos. Perderam eles. Atingiu então a carga, a família, e depois eles morreram. Pararam de ter acesso ao fruto da vida e tiveram morte natural. Foram atingidos nos 3 níveis através das suas escolhas erradas. Então nós temos que buscarmos direção do Senhor. Homens que perderam a visão, que foram guiados pelas suas emoções, que foram guiados pela sua carne. Mas nós temos que ser guiados pelo Espírito Santo. Nós temos que ter uma vida de meditação, de intimidade com o Senhor, para que nós não venhamos fazer escolhas erradas e outros venham a sofrer. Davi fez uma escolha errada e seus filhos sofreram. Nós vemos, por exemplo, Ló, quando os pastores de Ló desentenderam com os pastores de Abraão, e Abraão falou: olha,
Escolhe para você um lado. Se você for para a esquerda, eu vou para a direita. Escolhe. E diz que Ló levantou seus olhos, ele viu a campina do Jordão. E ele escolheu ir para lá. Mas lá estava a cidade de Sodoma e Gomorra, um povo ímpio, idólatra. Escolheu com os olhos, não buscou a direção do Senhor. E diz mais tarde que o Senhor manda um anjo para destruir aquelas cidades. E Ló entrou para lá com muitos bens, né? Entrou ali com a sua família, né? O navio, bens, a carga. E diz que depois, quando ele está sendo tirado pelo anjo, não podia olhar para trás, e a sua mulher olha para trás e morre. Escolheu levar a sua família para o lugar errado. Escolheu apenas com os olhos, não buscou a direção do Senhor. Nossas escolhas não podem ser baseadas dessa forma. Não podemos ser guiados pela nossa carne, não podemos ser guiados pelas nossas emoções. Nós temos que controlar nosso corpo, controlar nossos impulsos e sermos guiados pelo Espírito Santo de Deus. E ele pagou um preço caro, porque na hora de ser tirado de lá, a mulher de Ló olha para trás e vira uma estátua de sal. Então até uma escolha errada e atingiu o navio, a sua família, a carga, né, as conquistas, os bens que ele tinha, e a vida. Sua esposa perdeu a vida. Saiu de lá somente com as suas 2 filhas. Perdeu todos os bens, né, perdeu a esposa, porque escolheu errado, não buscou direção em Deus. Se nós olharmos também no livro de Ruth, ali existia ali um homem, vai dizer que tinha um homem ali de Belém, e ele resolve sair de Belém e vai peregrinar ali nos campos de Moabe. E fala que ele leva os seus 2 filhos, sua esposa. Mas lá ele morre, os seus 2 filhos casam, mas também morrem. E depois essa mulher, Noemi, ela volta somente com Ruth. Certamente saiu com seus bens, saiu com a sua família, mas fez uma escolha errada. Belém quer dizer terra do pão, estava num lugar que era bênção, a qual Deus havia dado. E no momento de crise, ele faz uma escolha errada, tira a sua família do lugar que Deus havia dado e vai para viver no meio dos ímpios, dos idólatras, e ali ele perde a sua vida. Os seus filhos também perdem a sua vida, e a sua esposa volta apenas com uma nora, sem nada, empobrecida. Um homem fez uma escolha errada e a família pagou um preço caro, perdeu os bens e perdeu a vida, porque escolheu errado, não esperou a direção do Senhor, não esperou o tempo da prova. Quantas pessoas estão sendo provadas e saem da posição, não esperam o tempo da prova, mas o Senhor usa as provas para nos ensinar, as provas para mostrar que Ele é o nosso Deus, nós temos que esperar nele. Fazer escolhas, nós temos que fazer escolhas acertadas, porque nós somos livres para fazer as nossas escolhas, mas não somos escravos das suas consequências. O que você tem escolhido fazer hoje? Você tem escolhido servir ao Senhor? Você tem escolhido estar na presença de Deus? Tem escolhido ter um relacionamento com o Senhor? Ter comunhão com o Senhor? Ou você tem vivido nessa terra como um animal racional, sendo guiado pelas suas emoções e que pela sua carne? Temos que escolher a melhor parte. Maria escolheu a melhor parte, ficar aos pés do Senhor, alimentando da palavra. Marta estava querendo servir, preocupada com tantas coisas, e ela ainda chamou Jesus, falando: Senhor, não se importa que ela venha comigo servir a mesa? E Jesus falou para ela: Marta, Marta, andas inquietas e preocupa com muitas coisas, mas Maria escolheu a melhor parte. E quando veio a prova sobre eles, Maria sofreu também, porque era humana, mas ela esperou no Senhor, e o Senhor honrou a fé dela. Que nós possamos escolher a melhor parte, ficar aos pés do Senhor, que venhamos a fazer escolhas acertadas de nós como chefe de família, para que nossos filhos e esposas não venham pagar por nossas escolhas erradas, que não venham ser atingidos porque nós escolhemos errado, mas que possamos ter domínio próprio, mansidão e temperança, né? Esperar em Deus, que o Senhor tem o melhor para nós. Jesus escolheu morrer naquela cruz em nosso lugar, para que nós hoje pudéssemos viver nessa terra uma vida de amor, uma vida de paz, para que nós hoje venhamos também fazer boas escolhas. Jesus escolheu a melhor parte. Jesus escolheu morrer naquela cruz. E você, o que tem escolhido? Que Deus abençoe a sua vida, né? Que o Senhor possa abençoar o seu dia, que você possa buscar a direção do Senhor.
Amém? Que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus.